Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou neste momento gravando aqui uma mensagem para a nossa edificação. Como nós temos trabalho na igreja, nós vamos estar falando alguma coisa relacionada à palavra de Deus, para estar aí alegrando os corações, levando a Bíblia, a palavra do Senhor aos corações, principalmente num momento tão difícil que estamos vivendo. E nós não podemos parar, não podemos calar. E o que nós iremos falar nesta oportunidade está baseado em 2 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10, onde o apóstolo São Paulo deixa registrado uma mensagem muito importante, onde ele fala a respeito de momentos de dificuldades, de luta, momentos de fraqueza, de sofrimentos, de adversidades na sua vida. E ele deixa isso como um estímulo para nós termos a condição de superar as dificuldades que sobrevêm sobre nós. Ele escrevendo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao versículo 10, ele diz: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Gloriou na sua fraqueza, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Então a mensagem parece que é um contrassenso. Como é que você vai sentir prazer nas dificuldades, na fraqueza, nas injúrias, quando você é criticado, você transformar isso aí em coisas que podem ser benéficas para você? Parece um contrassenso, parece um desvaneio de Paulo ao dizer essas palavras. Mas ele deixa bem claro que aqueles que servem a Deus, eles têm um comportamento um pouco diferente das outras pessoas. Eles agem baseado na vontade e na soberania de Deus. E eles entendem tudo, eles compreendem o comportamento, as reações das pessoas em relação à vida, em relação às outras pessoas. Essas pessoas estão num nível superior de compreensão das coisas de Deus e da vontade do Senhor, né? Isso é claro. E outra questão que ele deixa claro aqui, o fato dele se gloriar em tudo isso, ele deixa patente que as adversidades atingem todos. Mais cedo ou mais tarde as adversidades nos atingem. Elas vêm sobre nós. Em momentos inesperados da nossa vida, nós nos deparamos com dificuldades, com problemas, né? E infelizmente alguns crentes, eles se desintegram, eles perdem o rumo, né? Eles não conseguem viver sob momentos de pressão, por momentos de dificuldades. Isso tem deixado muitas pessoas desalentadas, desprovidas de esperança por causa das adversidades que vêm na sua vida. Literalmente, eles se desintegram espiritualmente diante do Senhor, né? E eles ficam as pessoas amarguradas, ressentidas, né? E muitas vezes até em relação a Deus: porque isso me sobreveio, porque eu sou caluniado, porque acontece isso comigo. E realmente o apóstolo São Paulo, ele deixa claro que muitas vezes isso acontece para a nossa edificação, para o nosso proveito espiritual. Porque Deus tem propósito em tudo que acontece em nossas vidas, né? E muitos se recorrem a comportamentos de dependência, né? Eles acham que, diante dessas dificuldades, eles se tornam diferentes, eles querem escapar daquela dor, eles querem descarregar aquilo em Deus, e numa dependência onde eles não têm reação, onde eles não se alegram. Eles como diz o ditado, eles caem com as cargas, eles não suportam, e eles simplesmente dizem: Senhor Deus, toma conta e tal, mas não tem uma reação,
Eles não compreendem o que está acontecendo, muitas vezes, nos momentos de adversidades, né? Então, esses comportamentos de dependência, isso é complicado, que as pessoas, eles vivem uma inércia, eles paralisam diante das circunstâncias e deixa que as coisas aconteçam, que a vida siga, sem tomar posições claras, objetivas e compreender o que está acontecendo em sua vida, né? Mas, em contrapartida, né, algumas pessoas enfrentam esses mesmos desafios, mas têm uma reação totalmente diferente. Eles são reativos, eles são proativos, pode dizer assim. Eles agem, eles fazem, tomam decisões, compreendem e encaram os desafios, compreendem a situação e toca a vida em frente, confiando no Senhor e compreendendo que Deus está controlando todas as coisas. E muitas vezes essas situações de adversidade, em vez de enfraquecer essas pessoas, as tornam mais fortes, né? Porque aprendem com tudo isso a depender plenamente de Deus, da sua graça, do poder do Espírito Santo nas suas vidas. E muitas vezes a adversidade pode ser um fardo esmagador para alguns e pode ser uma ponte, um escape, uma forma de Deus trabalhar na sua vida. Eles compreendem o agir de Deus nas suas vidas, né? Como Paulo realmente ele compreendeu, ao ponto de muitas vezes dizer que o sofrimento, aquilo para ele era benéfico, né? No sentido espiritual. E isso faz com que as pessoas tenham relacionamentos mais profundos com o Senhor, né? Mais profundos com Deus, aproxima mais eles de Deus. E podemos concluir isso aqui, que isso pode ser para alguns um fardo muito pesado para se levar, os momentos de adversidade, os momentos de dificuldades, e para outros pode ser um escape, uma ponte, uma forma de se aproximar mais de Deus, de depender mais de Deus, né? Então vai depender muito da reação que cada um tem em relação a isso. Mas nós sabemos que estamos vivendo em tempos muito difíceis, né? Muitas dificuldades na vida, muitas dificuldades, o mundo está passando por momentos de adversidades, nós sabemos disso. Mas o momento é de confiar mais e mais no Senhor sobre tudo isso, né? E muitas vezes esse fardo, né, que as pessoas atribuem aos momentos de dificuldade da vida, no contexto espiritual é um peso, né, que vem sobre nós. Um peso que vem sobre as nossas costas, uma dificuldade, algo difícil de carregar, de conduzir, uma coisa que te incomoda, que te leva para trás, que deixa você desanimado, que cansa você. Tá? Cansa você, mas diante dessas dificuldades que nós, aqueles que servem a Deus, nós que servimos a Deus, temos que reagir poderosamente, né? Perdemos muitas vezes a alegria, a paz de viver, o sentido da vida, muitas vezes se esvai de nós. Mas para outros, para algumas pessoas, isso se torna um momento de superação, né? E muitas vezes essas dificuldades fazem com que ele se aproxime mais de Deus, busque mais a Deus, dependa mais de Deus. E nós temos 2 versículos na palavra de Deus que dá para a gente essa confiança, essa segurança. O Salmo 103, o versículo 19 diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. O Senhor controla todas as coisas, tudo está debaixo do olhar cuidadoso de Deus. Nada foge ao seu controle. Devemos reconhecer isso, que tudo que está acontecendo conosco, que está acontecendo no mundo, que está acontecendo com muitas pessoas por este mundo, as dificuldades, as adversidades, as perdas, Deus está olhando e domina sobre tudo. E um outro versículo muito importante também é Romanos, capítulo de número 8, versículo 28, onde o apóstolo Paulo diz, ele diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados por seu decreto, aqueles que têm uma chamada de Deus, aqueles que foi escolhido por Deus, aqueles a quem Deus chamou. Deus, tudo que acontece na vida daqueles escolhidos de Deus, daqueles que estão na presença de Deus, tudo que acontece contribui para o bem dessas pessoas, contribui para a edificação espiritual dessas pessoas, contribui para o crescimento dessas pessoas. E para Paulo, né, essas adversidades eram uma ponte para ele, é uma ponte que ligava ele aos céus.
que colocava ele mais próximo da misericórdia, do amor e dos cuidados de Deus. Ele deixou isso bem claro, né? Quando ele demonstra aí o espinho na carne. Né? O espinho na carne, ele era uma forma para que ele não pudesse se gloriar em nada, mas só na cruz de Cristo. Ele pudesse se gloriar só na cruz de Cristo. E as excelentes revelações que ele tinha, as visões que ele tinha de Deus, a revelação profunda que Deus revelou para ele, aquilo ali, por um outro lado, ele sofria uma dificuldade, um problema, uma adversidade constante na sua vida, um espinho, algo que, como se fosse um mensageiro de Satanás na sua vida. Então, e Paulo compreendia tudo isso, né? Quanto mais revelado ele era, quanto mais ele recebia a graça de Deus, quanto mais ele recebia a revelação de Deus, por outro lado, mais ele se sentia dependente e se humilhava diante do Senhor, para que toda glória pertencesse ao Senhor. Né? E ele escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, ele diz que ele aprendeu a viver contente em qualquer circunstância da sua vida. Ele aprendeu a viver contente, feliz, diante das circunstâncias. E o contentamento, irmãos, ele só é provado diante das dificuldades. Quando você está com a vida tranquila, com a vida farta, sem nenhum problema, o contentamento ele é natural, mas você ser contente, você agradecer a Deus, você louvar a Deus, você dizer bendito seja Deus na adversidade, é só quem realmente tem um contentamento que é dado por Deus, uma convicção firme e profunda da providência e do agir de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, mas essa força, essa graça, ela vem de Deus, é Deus que nos proporciona tudo isso, né? E Paulo reconhecia essas dificuldades, reconhecia as suas limitações, reconhecia que Deus estava no controle de tudo, e tudo que lhe sobrevinha era uma forma de Deus mantê-lo no caminho, mantê-lo humilde diante do Senhor. Então, irmãos, é importante que nós compreendamos as adversidades que vêm sobre nós, as dificuldades, os problemas, a dor muitas vezes, a falta muitas vezes visível de perspectiva que muitas vezes nos invade, tira a nossa tranquilidade, tira o nosso sossego. Devemos depender de Deus, devemos voltar para o Senhor, devemos entender que Deus está controlando tudo. E ele escreve também em Filipenses capítulo 4, versículo 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Então Deus supre as nossas necessidades pelo Senhor Jesus Cristo. Ele faz isso. Ele é o supridor, ele é que nos conforta diante das adversidades e dos problemas que nos cercam no dia a dia. E nós podemos, irmãos, confiar na fidelidade do Senhor. Ele é fiel, justo e verdadeiro. E ele escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, ele escreve dizendo, não vem sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape e livramento, para que possais estar firmes e suportar as lutas e os embates que a vida proporciona muitas vezes para nós. E uma coisa importante aqui que nós aprendemos também é que é mais importante, né, o servir do que os nossos desejos. Hoje nós estamos vivendo um evangelho de facilidades, onde você está no centro das coisas. Então, quando todos os seus desejos têm que ser satisfeitos, isso contraria o propósito divino para o salvo, para aqueles que querem viver piamente o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso contraria frontalmente o propósito do Senhor. E Paulo é o exemplo disso. Não é só as revelações gloriosas que ele tinha, mas ele tinha espinho na carne, algo que lhe incomodava, algo que fazia com que ele se humilhasse mais e mais diante do Senhor. E quando ele pediu que Deus tirasse aquele problema da sua vida, Deus respondeu para ele, a minha graça, Paulo, te basta.
A minha graça te basta e meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza, muitas vezes, nos momentos de dificuldades, que o poder de Deus se aperfeiçoa sobre as nossas vidas. Certo? Irmãos, e eu quero deixar essa mensagem para vocês, né? Como nós não temos o culto de quarta-feira, eu quero que vocês meditem dessa mensagem. E dependa de Deus. Dependa do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a solução de todos os nossos problemas. Ele resolve as nossas causas. Ele está no controle de tudo. E devemos ter a convicção de que tudo que está acontecendo não foge ao seu cuidado, ao seu olhar detalhado, minucioso. Deus está controlando todas as coisas. Isso faz com que nós aprendamos mais com o Senhor diante dos momentos de adversidade. Vamos aprender com tudo isso, que isso seja lição de vida para nós, e vamos permanecer firme. E muitas vezes as adversidades nos levam a ter a condição de confortar outras pessoas que estão passando por dificuldades. Quando nós passamos por aquela dificuldade, nós muitas vezes temos a condição de consolar, de apaziguar o sofrimento dos nossos irmãos, das pessoas que nos procuram, né? Porque o apóstolo São Paulo, escrevendo também em Coríntios, no capítulo 1, e versículo 3 a 8, ele fala uma mensagem importante. Ele deixa aqui uma forma de como é que nós devemos consolar as pessoas. O que nos dá condição, que nos dá que nos autentica a consolar as pessoas. E ele escreve aqui: bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Olha só, ele dizendo aqui, é na tribulação que você consola, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Quando somos consolados por Deus, nós temos condições de transmitir esse consolo ao nosso próximo. Porque como as aflições são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação. E a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim também sereis também na consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação, que não sobreveio na Ásia, ele contando as dificuldades que ele passou por lá, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Foi dificuldades que o apóstolo Paulo falou, e ele aqui usando isso aqui para consolar e confortar os irmãos. E Deus muitas vezes tem propósitos específicos, irmãos, na nossa vida para permitir as adversidades que sobrevêm sobre nós, que sobrevêm sobre a humanidade. E vamos continuar firmes, irmãos, tendo a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus fique com vocês, que Deus possa nos consolar e nos confortar diante de tanta dor, de tanta angústia que a humanidade e nós estamos passando nesses últimos dias. E fique com Deus na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.